Acompanhe agora o nosso quadro de entrevistas. O papel da mulher negra, ele é um papel tradicionalmente de inferioridade no que se refere ao empoderamento, às relações de trabalho, ao acesso à educação, às condições de saúde, de moradia. Então, atualmente, a gente se comparar com logo após a escravidão, eu diria que é um lugar de avanço, mas ainda é muito distante do que se pode considerar um lugar de respeito à dignidade dela enquanto mulher. Porque, embora seja a mulher negra responsável pela toda a herança cultural, religiosa, histórica do povo negro, de luta, de resistência, esse lugar histórico de valorização para a comunidade negra não é reconhecido na sociedade e no Estado, né? Então, é uma luta ainda muito desigual em relação ao segmento de mulheres brancas, que também já é um segmento discriminado, né? O racismo, ele interfere na vida das pessoas negras de um modo geral, mas no que se refere à mulher negra, ser mulher, que já é um diferencial, essa condição de negra se acumula como uma desvantagem do ponto de vista social e das relações estabelecidas pela sociedade. Então, essa mulher negra, ela tem esse lugar, né, de desvantagem também em relação às questões de trabalho. Elas estão prioritariamente, 85% das empregadas domésticas são mulheres negras. Elas não estão presentes nos espaços de poder, onde mesmo das mulheres já conseguiram chegar, as mulheres não negras. Essas mulheres negras têm sempre mais dificuldade de acesso a esses lugares, a esse espaço de poder, com algumas exceções, né, que são aquelas mulheres resilientes que conseguiram chegar em algum lugar com muita luta, com muita dificuldade, que não significa a regra, né? Elas são exceção, essas mulheres que conseguiram chegar, essas mulheres negras. Então, essa história de resiliência que caracteriza os espaços da mulher negra. Essa dificuldade de acesso à política de saúde, por exemplo, ela é muito mais evidente no que se refere às mulheres negras, porque as mulheres negras, inclusive, elas desenvolvem doenças que são mais assim, incidentes na população negra, como, por exemplo, a questão da anemia falciforme, doenças relativamente outras doenças que eu não tenho como enumerar agora. E essa doença falciforme, por exemplo, é uma doença muito séria, muito grave, e os agravos, ela ainda acrescenta as condições sociais de vida, de acesso a tudo que pode melhorar a situação dela. Então, a saúde da população negra, hoje em dia é um programa do SUS, né? Mas ela ainda chega para a mulher negra de uma forma discriminadora, porque o racismo institucional é muito forte também no sistema de saúde, porque as mulheres negras têm dificultado o seu acesso, inclusive no pré-natal. São mulheres negras que morrem mais porque elas têm uma tendência a ter pressão alta, então ela deveria ter uma atenção maior do serviço público de saúde, sim, porque elas estão no serviço público, normalmente. As mulheres negras normalmente são pessoas pobres, não têm acesso a planos de saúde. Então esse diferencial que devia ser a atenção maior, elas não têm, porque o racismo impede que elas sejam tratadas do mesmo jeito que as outras mulheres não negras que acessam também o SUS. Há um distanciamento entre o atendimento, né, entre o médico e a paciente, de um modo geral. Eles não gostam que fale isso, mas é a realidade, porque as pessoas, não adianta dizer que tratamos todos iguais, porque não é verdade. Pernambuco teve, em 2014, foi feito um levantamento pela Secretaria da Mulher, se não me engano, do Estado, e ficou constatado o elevadíssimo índice de mulheres negras assassinadas em relação às mulheres não negras, né?
porque as condições com que a mulher negra está na sociedade, a forma como a queixa dela é tratada, quando chega para acessar o sistema público, por exemplo, da segurança pública, mesmo existindo as delegacias, mas nos desdobramentos de toda uma situação de ameaça, por exemplo, há uma probabilidade, e tem sido assim, das mulheres negras serem muito mais vítimas da violência letal, como o homicídio, por exemplo, do que as mulheres não negras. Sem contar que também são essas mulheres que são a maioria das mães solteiras, que os pais não assumem os filhos. São a maioria das mulheres que não têm condições de dar uma vida digna aos seus filhos, sozinhas. E essas crianças muitas vezes vão para a rua, ficam em situação de violência na rua. Então, há todo um contexto, né, que não é o fato de ser pobre apenas. Porque a mulher pobre branca, ela tem muito mais condições de acessar uma situação de melhora, de ascender, do que a mulher negra pobre. Porque o racismo, ele impacta essa relação. Ele impede que haja uma mobilidade, que haja uma melhor, digamos, de acessibilidade a essas políticas. Então, a violência doméstica e a violência de um modo geral, ela se estabelece muito mais entre as mulheres negras. E Pernambuco tem estatísticas terríveis em relação à violência doméstica das mulheres, mas com um recorte muito forte em relação às mulheres negras. Eu diria que há avanços, sim, que são significativos, porque hoje em dia já existe uma política, por exemplo, de saúde voltada para a atenção à saúde da população negra, com um destaque para as mulheres negras, que são as maiores protagonistas, né, da família. Temos políticas públicas voltadas para o acesso à educação, que inclui também as mulheres negras, ao trabalho, hoje em dia com a lei de cotas, por exemplo, no serviço público. São situações que concretamente vão interferir e são avanços, né, significativos, mas que são decorrentes também de muita luta, de muito sofrimento de mulheres que nos antecederam nessa luta, né? E que isso por si só também não assegura esse lugar. É preciso que haja uma abrangência maior dessas políticas, que essas mulheres possam acessar mais cedo, né, desde o ensino fundamental, porque muitas crianças que estão fora da sala de aula são crianças negras, e isso reflete no ensino médio, isso reflete na universidade. Então, é preciso que haja um cuidado, né, com essa discriminação à mulher negra e à população negra de modo geral, claro, mas a gente está falando da mulher negra. Desde o começo, né, o acesso desde o nascimento, o acesso à educação, uma série de políticas que precisariam ser implementadas para assegurar que essa situação vai ser alterada mais significativamente, porque são muitos anos, são muitos acúmulos, né, de desvantagens que essas mulheres precisam recuperar.